Prepare-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Esta não é uma simples coletânea de histórias de terror, são relatos que tocaram o abismo da escuridão humana e emergiram para assombrar até os corações mais fortes. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o medo, pois o que você vai ouvir agora são contos que transcendem a lógica, arrastando você para dentro de um pesadelo do qual talvez você não queira acordar. Se o terror fosse uma arte, estas seriam suas obras-primas. Segure-se firme, apague as luzes, e lembre-se, o verdadeiro horror não está naquilo que você vê, mas no que você sente. A sombra no acampamento deserto. Desde que me lembro, meu pai sempre foi apaixonado por acampamentos. Durante os meses quentes de verão, ele fazia questão de nos levar para o meio da natureza, onde poderíamos nos desconectar do mundo e aproveitar o tempo juntos. Eu tinha uns 16 anos quando tudo isso aconteceu, mas na época em que meus pais se separaram, eu era muito mais novo. Passava o ano letivo com minha mãe e as férias de verão com meu pai. Era durante essas férias que embarcávamos em nossas pequenas aventuras, acampando em diferentes pontos do estado, descobrindo novas paisagens a cada vez. Para nós, era mais do que um simples passatempo, era um ritual de conexão. Lembro-me bem do nosso entusiasmo em encontrar novos locais para explorar. Não gostávamos de repetir destinos, sempre preferíamos descobrir novos lugares. Exceto por uma vez. Em um verão anterior, descobrimos um acampamento em uma área remota com um lago lindo, cercado por uma praia de areia branca. O nome do lugar era complicado, algo indígena que nunca conseguimos pronunciar direito, mas a beleza do local nos cativou instantaneamente. Desde então, voltávamos lá pelo menos uma vez por ano. O local era quase secreto, afastado da civilização, o que fazia com que fosse perfeito para famílias que, como a nossa, buscavam paz e tranquilidade longe do caos urbano. Embora estivesse bem escondido, sempre havia outras famílias acampando por lá, o que nos dava uma sensação de segurança. Havia até uma pequena construção com banheiros e chuveiros, o que era um luxo para um lugar tão isolado. Naquele verão, meu pai tomou uma decisão impulsiva e adotou 2 pastores alemães. Ele sempre foi fã de cães, mas nunca tínhamos tido um por causa do tempo que ele passava fora de casa. Dessa vez, ele decidiu que estava pronto para a responsabilidade. Os cães eram novos, mas incrivelmente bem treinados. Era óbvio que adoravam meu pai desde o momento em que entraram em casa. Decidimos levar os cães conosco naquele fim de semana, mesmo sem termos dado nomes a eles ainda. Saímos mais tarde do que o planejado, e quando chegamos ao acampamento, o sol já havia se posto. O céu estava escuro, e a floresta ao redor parecia engolir a pouca luz que restava. Não era a melhor hora para montar uma barraca, mas não tínhamos escolha. O plano era simples: montar o acampamento rapidamente, fazer uma fogueira, e relaxar. No entanto, ao chegarmos, algo nos surpreendeu. O acampamento estava deserto. Todas as vezes em que fomos lá, havia outras famílias acampando, iluminando a noite com fogueiras e risadas. Mas, naquela noite, só havia o silêncio opressor e a escuridão. Tentamos ignorar a sensação inquietante que nos tomou e começamos a tirar as coisas do carro para montar a barraca. Montar uma barraca no escuro é uma tarefa ingrata, e aquele momento não foi diferente. Lutávamos contra a lona e as varetas, enquanto nossos olhos se acostumavam à escuridão. Foi então que ouvimos o som de um carro se aproximando. Não esperávamos ver ninguém por lá àquela hora, o que nos deixou ainda mais tensos. Meu pai, tentando manter a calma, sugeriu que poderia ser um guarda florestal, alguém responsável por cuidar da área. Mas, mesmo enquanto ele dizia isso, eu podia sentir o nervosismo na sua voz. A situação piorou quando vimos uma figura se movendo entre as árvores, curvada, quase rastejando pelo chão. "Apague a lanterna", meu pai sussurrou, sua voz carregada de uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes. Fiz o que ele mandou, mas sabia que era tarde demais. A pessoa sabia onde estávamos. Os passos se aproximavam, ficando mais altos, e logo percebemos que não era apenas uma pessoa. 3 homens apareceram na clareira, e cada um deles segurava uma faca brilhando sob a luz da lua. O pânico se espalhou em mim como um veneno.
Os homens estavam a poucos metros de nós, suas intenções claras em seus olhares ameaçadores. Meu pai, tentando manter a situação sob controle, disse calmamente que iríamos embora, mas os homens continuaram avançando. Eles não estavam interessados em conversas. Eu podia sentir o medo no ar, denso e palpável. E então, como um raio de esperança, lembrei dos cães. Abri a porta do carro com um movimento rápido, e os dois pastores alemães pularam para fora, suas presenças dominantes preenchendo a clareira. Eles correram em direção aos homens, rosnando ferozmente. Isso foi suficiente para fazer os agressores recuarem. Eles correram para a floresta, mas não antes de serem alcançados pelos cães, que conseguiram morder alguns deles antes que desaparecessem na escuridão. Tremendo, meu pai e eu rapidamente juntamos nossas coisas e entramos no carro. A adrenalina nos dominava, e a única coisa que conseguíamos pensar era em sair dali o mais rápido possível. Os cães voltaram para o carro, ilesos, mas ainda alertas, como se esperassem que os homens voltassem a qualquer momento. No caminho de volta para casa, meu pai ligou para a polícia. Explicou o que havia acontecido e deu a localização do acampamento. A resposta que recebemos foi ainda mais perturbadora. O acampamento havia sido fechado meses antes, após um assassinato que estava sob investigação. Ninguém deveria estar lá, e isso explicava por que o lugar estava deserto. Os homens que nos atacaram provavelmente tinham algo a ver com o crime, ou eram predadores que esperavam encontrar vítimas desavisadas. Aquela noite mudou nossas vidas. Nunca mais voltamos àquele acampamento, e as memórias daquela experiência assombram meus sonhos até hoje. O que teria acontecido se os cães não estivessem lá? É uma pergunta que não quero nem imaginar a resposta. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. A presença sombria no hotel em Daytona. Daytona Beach, com suas areias brancas e águas cintilantes, era o destino escolhido pela família Acosta para suas férias anuais. A viagem era aguardada ansiosamente, especialmente por Sofia, uma jovem de 17 anos, única filha de Lucas e Marina Acosta. Mesmo sendo filha única, Sofia sempre se acostumou a passar suas férias cercada pelos primos e tios, mas naquele ano, devido à reserva de última hora, sua família ficou isolada em um hotel distante dos demais parentes. Chegaram ao hotel exaustos após uma longa viagem. O cansaço se abateu sobre todos, e a ideia de sair para passear pela cidade foi substituída por um convite à preguiça no aconchego do quarto. O hotel, embora simples, oferecia uma vista incrível do mar, e isso foi suficiente para acalmar os ânimos. Ao cair da noite, Marina sugeriu que descessem até a praia para uma caminhada. Sofia, no entanto, estava mais interessada em tirar fotos do que em caminhar na areia. Com sua câmera em mãos, decidiu acompanhá-los, capturando o crepúsculo que tingia o céu de laranja e púrpura. Após cerca de meia hora, Sofia sentiu o cansaço pesar sobre seus ombros. Decidiu voltar para o quarto, deixando os pais continuarem sua caminhada. Ao chegar ao hotel, uma decisão que parecia trivial mudou o curso da noite. Ela escolheu não trancar a porta ao entrar. Melhor assim, pensou, não precisarei levantar quando meus pais voltarem. Ela se jogou na cama e em poucos segundos, o sono a envolveu como uma névoa densa, abafando todos os sons ao seu redor. Mas aquele sono tranquilo estava prestes a ser cruelmente interrompido. Horas depois, a voz sussurrante de Marina invadiu os sonhos de Sofia. Sofia, acorde, e a jovem ouviu seu nome sendo chamado com uma urgência contida. Abriu os olhos lentamente, ainda perdida entre o sono e a vigília, e encontrou sua mãe ao lado da cama, com o rosto pálido e olhos arregalados, fixos na direção oposta ao quarto. O coração de Sofia começou a bater mais rápido, e quando seguiu o olhar da mãe, o sangue gelou em suas veias. Ali, ao lado da cama onde Lucas dormia profundamente, havia uma figura encapuzada. Vestida inteiramente de preto, a presença sombria parecia ser parte das sombras que se acumulavam no canto do quarto.
Sofia tentou gritar, mas o medo apertou sua garganta como um punho de ferro. A figura permanecia imóvel, como se estivesse observando o casal adormecido, esperando o momento certo para agir. O horror de estar presa em uma situação tão aterrorizante a paralisou completamente. Marina, ao perceber que Sofia estava acordada, moveu-se lentamente, quase imperceptivelmente, para acordar Lucas. Sua mão tremia ao tocar o ombro do marido, e a tensão no ar era quase tangível. Sofia sentiu o estômago revirar enquanto tentava entender como alguém havia entrado no quarto sem que eles percebessem. De repente, como se um alarme invisível tivesse disparado, a figura encapuzada virou-se bruscamente na direção de Sofia. A jovem sentiu seu coração disparar, e foi nesse momento que seu pai, finalmente desperto, viu o intruso. Com um grito de fúria, Lucas se lançou na direção do homem, mas a figura sombria reagiu instantaneamente, correndo em direção à porta com uma velocidade surpreendente. O som dos pés batendo no chão do quarto ecoou pelas paredes, e em um instante, a figura desapareceu pela porta, deixando a família aterrorizada para trás. Lucas seguiu o invasor, correndo pelos corredores do hotel na esperança de capturá-lo, mas foi em vão. O homem desapareceu na escuridão da noite, como um fantasma que se dissolve no ar. Marina, ainda tremendo, ligou para a polícia enquanto tentava consolar Sofia. Quando Lucas retornou, sem fôlego e com a frustração estampada no rosto, ele abraçou a filha e a esposa, sentindo-se impotente por não ter conseguido proteger sua família de algo tão ameaçador. As autoridades chegaram rapidamente e começaram a investigar o incidente. Descobriram que não eram os únicos hóspedes a terem uma noite perturbadora. Vários outros relatos semelhantes surgiram, descrevendo uma figura encapuzada rondando os corredores, testando portas, buscando uma oportunidade para entrar. Ao amanhecer, a família Costa decidiu que não poderiam continuar suas férias ali. As imagens daquela figura encapuzada pairavam sobre eles como uma sombra que se recusava a desaparecer. Lucas carregava o peso de não ter capturado o intruso, enquanto Sofia e Marina lutavam para afastar a sensação de vulnerabilidade que havia se instalado. Saíram de Daytona Beach mais cedo do que o planejado, mas levaram consigo a memória de uma noite que os assombraria para sempre. As praias ensolaradas, antes um símbolo de descanso e diversão, agora eram vistas através do véu sombrio da noite em que o medo encontrou um lar no coração de cada um deles. E assim, a família Costa jamais voltou àquele hotel. Mas, nas profundezas de seus pesadelos, a presença encapuzada ainda se esconde, esperando o momento certo para reaparecer. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. Fuga no mini-golf e a armadilha sinistra. As férias prometiam diversão e aventura, mas acabaram se tornando um pesadelo que ninguém poderia prever. Beatriz e Larissa, duas amigas inseparáveis de 16 anos, mal podiam conter a excitação quando os pais de Larissa as convidaram para uma breve viagem a um parque nacional nos arredores de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Embora fosse tecnicamente uma viagem em família, Beatriz sempre foi considerada parte do clã, então sua presença foi recebida com alegria. O plano era simples: 3 dias longe do caos da cidade, imersas na natureza e aproveitando cada momento ao máximo. Elas se hospedaram em um hotel aconchegante, localizado em uma rua movimentada, repleta de turistas. Na primeira noite, como típicas adolescentes, as duas começaram a explorar os arredores. Ao vasculhar o mapa do Snapchat, Beatriz descobriu algo que as intrigou: um campo de mini-golf a apenas algumas quadras do hotel. Uma oportunidade perfeita para uma noite de diversão inocente. Com uma mistura de entusiasmo e persistência, convenceram os pais de Larissa a deixá-las ir sozinhas, sob a condição de que voltariam antes do anoitecer. Elas prometeram obedecer e saíram em direção ao campo, conversando e rindo, sem perceber que a noite estava prestes a mudar drasticamente. Chegando ao local, notaram que o campo de mini-golf estava em péssimas condições. O mato alto e as poças d'água tomavam conta das pistas, criando uma atmosfera sombria e desolada.
Mas, ao invés de se sentirem desencorajadas, as amigas decidiram que isso apenas tornava tudo mais divertido e, além disso, talvez nem precisassem pagar para jogar, já que o lugar parecia completamente abandonado. Sem hesitar, pegaram alguns tacos e bolas que estavam espalhados e começaram a jogar. Durante os primeiros minutos, tudo estava normal, mas logo perceberam que não estavam sozinhas. Um homem, aparentando estar em seus 30 e poucos anos, começou a segui-las a uma distância inquietante. Vestido com algo que parecia um uniforme de trabalho, ele tinha um olhar fixo e incômodo. Beatriz e Larissa trocaram olhares de preocupação, mas tentaram manter a calma. Afinal, o homem parecia ser um funcionário do lugar, talvez ali para supervisionar. Mas as coisas começaram a se tornar mais estranhas quando ele se aproximou e começou a fazer perguntas pessoais: quantos anos tinham, de onde vinham, o que estavam fazendo ali. A cada resposta, o desconforto delas aumentava, mas tentavam não demonstrar medo. Quando finalmente terminou de questioná-las, o homem se afastou, mas nunca saiu de vista. O jogo, que havia começado como uma diversão inocente, agora era permeado por uma sensação crescente de perigo. O céu começou a escurecer, e as duas decidiram que era hora de ir embora. Enquanto caminhavam em direção à saída, algo chamou a atenção de Beatriz, uma placa meio escondida na entrada, que dizia fechado para o verão. O sangue delas gelou. Se o campo estava fechado, quem era aquele homem? Ele claramente não era um funcionário. Quando se viraram para sair, o pesadelo finalmente tomou forma. O homem que as seguia estava agora acompanhado por 4 outros, todos sentados em um banco próximo à saída. Eles não falavam, mas seus olhares famintos e os sorrisos maliciosos diziam tudo. Larissa agarrou o braço de Beatriz, sem saber o que fazer, até que um dos homens os notou e apontou na direção delas. Como em um pesadelo, os 5 se levantaram ao mesmo tempo e começaram a correr em direção a elas. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Beatriz gritou: corre, e as duas dispararam de volta para o campo, os corações batendo descompassados. Elas corriam sem olhar para trás, sabendo que suas vidas dependiam disso. Chegaram a uma cerca e, com a adrenalina a mil, conseguiram escalá-la e pular para o outro lado. Sem parar, continuaram correndo pelas ruas agora desertas em direção ao hotel. Quando finalmente chegaram ao saguão, os pulmões queimando e as pernas trêmulas, pararam para recuperar o fôlego. O pesadelo havia acabado, mas o medo e o terror que sentiram naquela noite permaneceriam com elas para sempre. Nenhuma delas queria falar sobre o que havia acontecido, temendo que os pais de Larissa as proibissem de sair novamente. Porém, o que mais as aterrorizava era a incerteza sobre o que aqueles homens pretendiam fazer se as tivessem alcançado. Aquela noite, que deveria ter sido uma simples aventura adolescente, tornou-se uma lembrança sombria, um aviso de que o perigo pode estar à espreita até nos lugares mais inesperados. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo e se você tiver coragem de voltar. Até breve.